Fala, meu povo, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Zebra Salsicha. Uma excelente semana para vocês. Pós-corrida, pós-Grande Prêmio do Qatar, então vamos falar dos nossos vencedores e perdedores da corrida lá em Lusail. Corrida com sprint race no sábado, a corrida principal no domingo. Muita coisa aconteceu nesse fim de semana. E vamos então ao nosso quadro dos vencedores e perdedores das corridas aqui no Zebra Salsicha. Antes de mais nada, se inscreve aqui no Zebra Salsicha para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Deixa o like também, é super importante para ajudar na divulgação do canal e do conteúdo aqui do Zebra aqui no YouTube. E hoje eu separei, ao invés dos costumeiros 5 vencedores e 5 perdedores, separei só 3 de cada. E eu vou começar direto com os perdedores, porque assim a gente já desce a lenha em quem merece ser criticado nesse fim de semana lá no Qatar. E vamos começar com um grande perdedor desse fim de semana, que é a Pirelli e a organização da Fórmula 1 como um todo, né? Meu amigo, que papelão que a Pirelli proporcionou nesse fim de semana, né? Eu vou te falar um negócio, cara. Ficou muito feio para a Pirelli, que desde que ela assumiu, né, o fornecimento de pneus para a Fórmula 1 lá em 2011, ela sempre foi alvo de muitas críticas da Fórmula 1, sempre porque ela nunca encontrou um ponto ideal do que ela realmente quer para a Fórmula 1. Tanto ela quanto a Fórmula 1, tá? A Fórmula 1 também não tem isenção nisso. Ou eles criam pneus que se desgastam demais e aí criam corridas com 3, 4 paradas nos boxes, ou criam pneus que não se desgastam em apenas uma parada e aí fica aquela procissão que a gente já conhece. Mas nesse fim de semana eles se superaram, né? O circuito do Qatar, ele é um circuito onde o desgaste de pneus ele é muito alto. E para piorar, a característica das curvas do circuito, ela gera muita pressão sobre os pneus e houve um sério risco deles estourarem no meio da corrida se eles rodassem mais do que 18 voltas. Então, a Pirelli, para a sprint race e para a corrida principal, na verdade para a corrida principal, ela estabeleceu que todos os pilotos eles tinham que rodar no máximo 18 voltas com cada pneu disponível que eles tinham para a corrida, sob risco de serem desclassificados da corrida se eles ultrapassassem esse limite. O que a gente viu foi uma corrida de 3 paradas, alguns até fizeram 4 paradas, né? O George Russell, por exemplo, fez 4 paradas nos boxes, mas transformou a corrida numa artificialidade muito ruim para a Fórmula 1. E assim, era uma situação que a Pirelli já conhecia, não é uma situação em que era a primeira vez que a Fórmula 1 estava correndo no Qatar e aí só tinha dados de simulador. A Fórmula 1 já correu no Qatar lá em 2021, onde a gente até viu alguns problemas acontecerem similares a esses, mas não tão graves como a gente viu nesse fim de semana no Qatar. E para piorar, aí agora falando da Fórmula 1 como um todo, a gente viu um seríssimo risco de ter tido uma tragédia lá no Grande Prêmio do Qatar. A gente viu vários pilotos passando mal de desidratação no fim da corrida. A gente viu o George Russell levantando a viseira, tirando a mão do volante na reta principal para se refrescar um pouco. O Lando Norris assim, claramente com muito cansaço. Verstappen, o Lance Stroll, ele chegou até a desmaiar durante a corrida. Um carro de Fórmula 1 você desmaiar. Olha o absurdo que a Fórmula 1 chegou ao correr no Qatar nessa época do ano, onde a temperatura estava muito alta. A gente estava falando de 30 graus às 8 horas da noite. Foi quando começou a corrida lá no Qatar. A gente correu um seríssimo risco de ter tido uma tragédia nesse fim de semana lá no Qatar. Por sorte, a corrida terminou, todo mundo saiu ileso. Muitos pilotos ficaram desidratados. O Logan Sargent acabou até abandonando a corrida porque ele não conseguia mais pilotar de tanto cansaço que ele tinha. Mas a Pirelli e a Fórmula 1 são as grandes perdedoras desse fim de semana. Foi um desastre o que aconteceu lá em Lusail. Foi digno de Indianápolis 2005, o que aconteceu lá no Lusail nesse fim de semana. Por sorte, não aconteceu nada de mais grave nesse fim de semana. Ainda bem. O nosso segundo perdedor deste fim de semana lá no Qatar é o Lewis Hamilton. Que, cara,
ele tinha uma chance muito grande de sair de lá e conseguir reduzir ainda mais a vantagem para o Sérgio Pérez nessa disputa pelo vice-campeonato, né? O Hamilton, ele tem feito uma temporada abaixo do radar, mas está fazendo uma temporada muito interessante, patrão. Ele conseguiu uma pole position no GP da Hungria, mas ele, né, abaixo do radar ali, bem sem aparecer muito, tem conquistado pontos importantes no campeonato e ele está só a 30 pontos do Sérgio Pérez nessa briga pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos. E no domingo, ele teve uma grande chance de diminuir ainda mais essa diferença, poderia reduzir pelo menos uns 10 pontos essa diferença entre ele e o Pérez, se não fosse o toque que ele teve com o Russell na largada, que acabou abandonando a corrida, estragou todas as chances da Mercedes ter um bom resultado lá no Lusail, prejudicou até a corrida do próprio Russell, né, que ele poderia, né, brigar mais, de forma mais contundente por um pódio, mas também acabou prejudicando a sua própria chance de conquistar o vice-campeonato mundial nessa temporada. Tem ainda 5 provas restantes, né, para o campeonato acabar, para ainda tentar chegar no Pérez, mas ainda assim foi uma pontuação desperdiçada, né, que o Hamilton teve neste fim de semana. E por falar em disputa pelo vice-campeonato, o Sérgio Pérez também é um outro perdedor nesse fim de semana, que, cara, o Sérgio Pérez está quebrado mentalmente, ele está destruído, a cabeça dele foi para o espaço. Está claro isso, assim, evidente, que ele não tem mais condições de suportar essa temporada. Ele deve estar rezando para a temporada acabar, ele está segurando de tudo quanto é jeito esse vice-campeonato, que se ele perder essa segunda posição vai ser um vexame bizonho para o piloto mexicano. Ele não consegue mais ter confiança nele e no próprio carro, né? De novo ele ficou fora do Q3 no qualifying, sofreu para chegar nos pontos nessa corrida, né? Foi atingido naquele acidente entre Hülkenberg e Ocon na Sprint Race, não pontuou, e ele, às duras penas, tem conseguido manter esse vice-campeonato, que é o mínimo que ele deveria fazer. Assim, a gente ter disputa pelo vice nessa altura do campeonato, com esse carro que a Red Bull tem, já é motivo de vergonha para o Pérez. Se ele perder então esse vice, vai ser pior ainda. Então ele deve estar rezando para essa temporada acabar. E, assim, pro ano que vem é bom ele fazer um retiro espiritual, fazer algum treinamento para a cabeça, porque senão ele corre sério risco de perder emprego no meio do ano, tá? No ano que vem. Então vamos falar agora dos vencedores, né? Já descemos a lenha nos perdedores deste fim de semana lá no Qatar, agora vamos afagar os vencedores, elogiar quem se deu bem nesse fim de semana. O nosso primeiro vencedor vai ser a última vez que vou colocar ele aqui, tá? Porque o Max Verstappen é um cara meio au concurso, né? Não tem mais o que falar dele. Agora ele finalmente cravou o seu terceiro título mundial nesse fim de semana no Qatar, com o segundo lugar na Sprint Race, conquistou os pontos que precisava para ser tricampeão. E é, assim, irretocável a temporada do piloto holandês. Não tem o que falar do que o Verstappen tem feito. Tá destruindo toda a concorrência que ele viu pela frente. Bateu o recorde de vitórias consecutivas na temporada. Já tem um recorde de vitórias no mesmo ano. E ele vai em busca de mais recordes, com certeza. Ele, nessas últimas 5 provas, ele vai querer demolir mais recordes. Ele tem a chance, ainda nesse ano, de ultrapassar o Alain Prost e o Sebastian Vettel na lista de maiores vencedores da história da Fórmula 1. Então, o Verstappen está numa temporada brilhante. Eu só vou colocar ele de novo aqui nos vencedores se ele fizer algo surreal. Se ele, sei lá, vencer a corrida dando volta a todo mundo, alguma coisa do tipo. Fora isso, a gente deixa o Verstappen de fora nas próximas 5 corridas e só coloca ele de novo no ano que vem, se for o caso. Beleza? Vamos combinar desse jeito. Segundo vencedor é a McLaren. Não tem também como não mencionar a McLaren nesses vencedores e perdedores. Porque é o seguinte, a McLaren, nesse fim de semana, ela, dos 59 pontos que eram possíveis para uma única equipe nesse fim de semana de Sprint Race, a McLaren conquistou 47 pontos.
É impressionante o que a McLaren tem feito nesse fim de ano. Ela é claramente a segunda força do grid atualmente. Já passou Mercedes, passou Ferrari, Aston Martin, então nem se fala. Já na próxima corrida nos Estados Unidos eles já podem ultrapassar a equipe verde no quarto lugar nos construtores. A equipe teve, né, a vitória no sprint com o Piastri e o terceiro lugar do Norris. Então foram aí 14 pontos na sprint, mais 33 pontos na corrida principal, com o segundo e terceiro lugar também do Piastri e do Norris. É incrível o que a McLaren tem feito. Assim, o que a gente espera agora é que a McLaren consiga criar um carro desde o começo tão competitivo como ele tem sido agora, né? Porque o grande porém da McLaren ao longo de 2023 é que a primeira metade do ano foi muito ruim para a McLaren, né? O carro ele nasceu muito mal, mas eles conseguiram achar algumas atualizações que subiram de patamar a equipe. E a equipe hoje, assim, eu não sei se consegue chegar na Ferrari nas últimas provas do ano, mas com certeza vai ultrapassar a Aston Martin no Mundial de Construtores e vem forte para o ano que vem, tá? Piastri e Norris é uma dupla de pilotos excepcional. Eles vão lutar corrida a corrida e vão levar a McLaren muito longe nos próximos anos. Vai ser muito legal ver a equipe papaya lá no próximo ano. E por fim, o nosso terceiro vencedor é uma equipe que quase nunca aparece nas corridas, mas nesse fim de semana eles se deram muito bem, que é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo é uma equipe que, assim, apareceu quase anônima a temporada inteira. A gente mal via tanto o Bottas quanto o Zhou aparecerem nas corridas, tentando marcar alguns pontinhos. Mas nesse fim de semana lá no Qatar, eles se deram muito bem. Tanto o Bottas quanto o Zhou fizeram estratégias muito interessantes, conseguiram pontos. O Bottas ficou na 8ª posição, o Zhou na 9ª posição, os dois todos pontuando. Conquistaram 6 pontos importantíssimos naquela briga na parte de baixo da tabela dos construtores. A Alfa Romeo ultrapassou a Haas na 8ª posição e está mais próximo agora da Williams, né? / Alex Albon, que é o cavaleiro solitário da Williams. E essas últimas etapas do ano vão ser muito interessantes para ver quem vai terminar na 7ª posição no Mundial de Construtores. E a gente tem uma briga bem legal, mas foi muito bom ver a Alfa Romeo aparecer nos pontos. Afinal, eles, né, têm tido esse problema, né, de não conquistar muitos pontos ao longo do ano, mas valeu a pena, resultado que tem que ser muito comemorado pela equipe suíça. Fechou, minha gente? É isso aí então, encerramos o nosso quadro de vencedores e perdedores desse fim de semana do GP do Qatar. Daqui a 2 semanas tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, lá em Austin, no Texas, na primeira perna da rodada tripla aqui nas Américas. Tá chegando, hein? Grande Prêmio de São Paulo tá chegando, cada vez mais próximo da gente, no fim de semana do feriado de finados aqui no Brasil. Vamos ter a corrida lá em Interlagos. E é isso, acabei deixando alguém de fora nessa lista de vencedores e perdedores do GP do Qatar? Diz aí nos comentários, vamos bater um papo sobre a corrida que aconteceu lá no Lusail. Não esquece de deixar o like também para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no Zebra para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. E nós nos vemos no próximo vídeo para falar mais desse esporte que a gente tanto ama, de fã para fã. Fechou? Obrigado, meu povo, aquele abraço. Valeu!